Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele teve o quê? Ele teve fome. Mas também depois de 40 dias e 40 noites, não, irmão? Ele teve fome. Agora veja o que acontece quando ele teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Diabo falando, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse Jesus, versículo 7, também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, gente? Olha só, o Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério aqui na terra, ele vai cumprir, na realidade isso aqui é uma profecia do Antigo Testamento. O profeta Isaías disse que antes de iniciar o ministério do Messias, ele seria tentado no deserto, ele seria provado no deserto. Então, essa passagem é na realidade o cumprimento de uma profecia, mas ela ensina muito para nós. Nós sabemos que Jesus tinha duas naturezas. Jesus tinha a natureza humana e Jesus tinha a natureza divina. Como homem, ele teve fome. Como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem, ele teve sede. Como Deus, ele é a fonte de água viva. Mas, separando essas duas naturezas e olhando agora para a natureza humana, Jesus está jejuando há 40 dias no deserto. 40 dias, e a Bíblia faz questão de dizer, e 40 noites. Passado esses 40 dias e 40 noites, versículo 2 diz assim, que ele teve fome.
como é que vai ser a ação do diabo para tentar derrubar Jesus agora. E é isso que eu quero que você preste atenção, porque da mesma forma como o diabo agiu contra Jesus, ele agiu contra todos na Bíblia, e ele age até os dias de hoje. O que pegou ele ali foi que ele achou que ele ia conseguir derrubar Jesus, mas ele não conseguiu. Na verdade, o diabo saiu dessa batalha envergonhado. Mas até então, todos que ele havia tentado, nas esferas que ele tentou derrubar Jesus, todos ele havia conseguido, desde Adão e Eva até aquele dia. Então a primeira coisa que o diabo faz, ele se aproveita da necessidade fisiológica de Jesus. Ele se aproveita da necessidade carnal, humana. Jesus teve fome. Então logo ele aparece não como destruidor, logo ele aparece não como ele aparece, a Bíblia faz questão de dizer, ele aparece como, versículo 3, tentador. Ele não tenta matar Jesus, ele não tenta brigar com Jesus, nada disso. Ele veio como o tentador. E ele começa a tentar Jesus. E ele começa a plantar ideia, pensamento. E o diabo age no campo das ideias, tentando sugerir, tentando convencer as pessoas a fazerem o que ele quer. Olha só o que o apóstolo São Pedro escreveu no capítulo 5 da sua primeira epístola, e no versículo 8. Pedro diz assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro escreveu assim: você precisa ser sóbrio, porque o diabo ele vai tentar agir, plantando em você ideias, sugerindo coisas para que você faça. O contrário do sóbrio é o ébrio, é o bêbado. E quando a pessoa não está sóbria, emocionalmente falando, ela é sujeita a ser convencida pelo diabo a fazer coisas que ela normalmente não faria. Você já viu a pessoa que está embriagada? Ela faz algumas coisas que normalmente ela não faria aquilo ali, mas é porque a mente dela já não está funcionando. Assim também a pessoa que não está bem emocionalmente, o diabo ele tenta convencê-la a fazer coisas. Por que tem aumentado o número de suicidas? Por que tem aumentado o número de pessoas que desmancham casamentos? Por que tem crescido tantas coisas ruins? Porque o diabo aproveita das pessoas que já estão fragilizadas nas emoções e planta ideias. Por isso que Pedro escreveu: você precisa ser sóbrio, vigilante, porque o diabo ele fica em derredor tentando tragar. Ele sugere, e quando ele consegue vender a ideia, a pessoa cai. Qual que é a ideia que ele quer vender aqui para Jesus? Se você é mesmo filho de Deus, Jesus, você não tem obrigação de ficar passando fome aí. Se você fosse mesmo filho de Deus, não tem nenhuma árvore frutífera aqui perto, mas tem um monte de pedra no chão. Manda uma pedra se transformar em pão. Você não é o filho de Deus? Então manda a pedra se transformar em pão. No campo da palavra ali ele tenta derrubar Jesus, tentando Jesus. E aí Jesus também vai para a palavra. Jesus diz assim para ele: diabo, está escrito. E aqui Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8. Jesus diz assim para o diabo: está escrito, Pentateuco, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: a palavra do meu Pai me alimenta. E olha que bacana, qual palavra que Jesus tinha como alimento? Uma declaração de amor que Deus havia feito para ele no capítulo 3 de Mateus, quando ele acaba de ser batizado nas águas.
Quando Jesus sai do batismo nas águas, Deus fala assim: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Aquela palavra de amor, declaração de amor de Deus por Jesus, alimentou Jesus aqueles 40 dias no deserto. Por isso que a gente sempre fala que marido, esposa, filho, pai, mãe deve declarar o amor constantemente um para o outro, porque a declaração de amor nos sustenta nos desertos da vida. Quando você está alimentado por uma declaração de amor, você vai para o trabalho com mais força, você vai para a faculdade com mais força, a sua vida, as suas emoções são mais fortes. Por isso, diga aí para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe que está do seu lado, diga assim para ele: ó, você tem que declarar mais o seu amor por mim, viu? Diga aí para essa pessoa assim: você tem que falar mais que me ama. Porque você sabe que às vezes ele fala assim: não, mas ele já sabe. Jesus já sabia também que Deus amava ele, mas a declaração de amor é importante. Amém, gente? E aqui então ele não é vencido pelo diabo. Olha só, o homem, ele é tricotômico. Ele tem três, pode ser dividido em três: corpo, alma, espírito. Quem disse isso? A Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo fala sobre como é dividido o ser humano. Ele fala que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que se permanecer, tem que se manter irrepreensível diante de Deus até o final dos tempos. Agora, primeira coisa que o diabo tentou derrubar Jesus foi no quê? No corpo, na fome, na carne. Essa é a primeira investida do diabo, na tentação carnal, no corpo, no físico. Aqui Jesus se mantém em pé. Então agora o diabo vai para a alma. A alma, a palavra alma no Novo Testamento, uma palavra em grego, psique, pensamento, emoção. A alma, ele vai para cima de Jesus agora. Ele transportou Jesus até a cidade santa e levou Jesus até o pináculo do templo. Esse pináculo do templo está lá até hoje. É muito alto. Ele leva Jesus na ponta, na beira do pináculo, e ele fala para Jesus: olha lá embaixo, Jesus. E aqui o diabo vai usar a Bíblia. Jesus tentou usar a Bíblia usou a Bíblia contra ele. Agora o diabo também vai usar a Bíblia. O diabo fala assim para Jesus: está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Você não falou que é o Messias? Você não é filho de Deus? Está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Olha o que ele fala para Jesus: pula daqui de cima. Ele está tentando convencer Jesus a praticar o suicídio. Ele falou assim: pula daqui, que Deus vai mandar um anjo buscar você para que você não se machuque. Aqui o diabo está citando o Salmo 91. E aí Jesus vai vencer no campo da emoção também. Já venceu na carne, não caiu quando ele estava com fome. Agora ele vai na alma, nas emoções. E o diabo fala assim: pula, se mata, se suicida. Porque se você for filho de Deus, antes de você cair lá embaixo, os anjos vão te buscar. Sabe o que é o problema nosso, irmão? É que a gente se preocupa muito de querer provar para as outras pessoas quem nós somos. Nós nos preocupamos muito com a opinião dos outros. E o diabo, ele sabe que o ser humano é assim. Então, ele fala para Jesus assim: você não é filho de Deus? Se você pular, ele vai mandar um anjo te buscar. Jesus não tem que provar nada para o diabo. E o Jesus não quer provar nada para o diabo. Jesus vai devolver aqui uma palavra. Jesus diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Jesus volta a bater na Bíblia. Só que se fosse eu e você, talvez a gente fale assim: eu vou provar para você que eu sou o filho de Deus. Eu vou pular daqui e você vai ver se um anjo não vai buscar eu. Nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas pensam, o que acha de mim, ou o que acha da minha família, ou o que diz a meu respeito. E Jesus nos ensina a deixar de lado a opinião dos outros.
A opinião que você tem que agradar é a de Deus. Amém, gente? O que adiantava para Jesus provar para o diabo aqui que ele era filho de Deus, mas desagradar a Deus? Jesus, por que ele é vencedor? Porque Jesus sabe quem ele é. Jesus nunca quis provar nada para ninguém. Ele sabe por que ele estava aqui na terra. Ele sabe o porquê que ele fazia o que fazia. E você e eu precisamos ter essa convicção. Saiba quem você é, meu irmão. Eu vou dizer, você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. Você é eleito pelo Senhor. Você é escolhido por Jesus. Não aceite nada menos do que isso. Se dizem bem ou mal de você, o problema é de quem diz. Saiba que Deus te ama. E se você estiver agradando a Deus, é tudo que importa. Se você estiver fazendo a vontade de Deus para a sua vida, é tudo que você precisa. Então ele não consegue derrubar Jesus agora também, na alma, nas emoções. Já foi o corpo, Jesus venceu. Já foi a alma, Jesus venceu. E agora ele pega Jesus e transporta Jesus de novo para um alto monte. Esse monte fica também em Israel, em Jericó. O nome dele, Monte da Tentação. É um monte muito alto. Do alto desse monte é possível não ver todo mundo, como está escrito aqui, mas é possível ver a Síria, o Egito, o Líbano. E aqui numa visão, o diabo mostra para Jesus o mundo inteiro. E o diabo fala assim para Jesus: tudo isso eu te darei, se você se prostrar diante de mim e me adorar. E aqui Jesus fala assim para o diabo: está escrito, diabo, que só ao Senhor, meu Deus, ele fala aqui para o diabo: olha, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E ele diz ainda para o diabo: vai-te, Satanás. Agora, por que ele não consegue vencer aqui espiritualmente Jesus? Por que ele não convence Jesus a se desviar, abandonar a fé, deixar de servir a Deus para servi-lo? Porque por muito menos tem muito crente, se assim nós podemos chamar, que abandona a fé. Tem um monte de crente. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja dos desviados. Tem um monte de gente que por muito menos fala assim: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais à igreja. Mas por que ele não consegue convencer Jesus? Primeiro, porque ele tenta mentir aqui para Jesus. Ele fala assim: eu vou te dar tudo. Mas na realidade o diabo não tem nada. Ele está querendo dar para Jesus o que na verdade já é de Jesus. O que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Foi Deus. Como é que o diabo vai dar alguma coisa se é de Deus? Ele tenta mentir para Jesus aqui: eu vou te dar tudo isso. Jesus fala: você quer dar o que já é meu? Primeiro ponto. Segundo, nada que te afaste de Deus, por mais precioso que pareça, vai valer a pena no final. Nada, nenhum dinheiro, nenhum sucesso, nenhum bem que tire você da presença de Deus vai valer a pena no futuro. No primeiro momento pode trazer alguma alegria, alguma satisfação, algum conforto, mas vai custar muito caro lá na frente. E aqui Jesus vence o diabo mais uma vez: corpo, alma, espírito. O diabo vai embora. E olha o que acontece agora. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então depois da vitória contra a tentação da fome, depois da vitória contra a sugestão das emoções, se mata, se suicida, mostra se você é bom mesmo, mostra se você é filho de Deus. Depois da vitória contra essa sugestão maligna, depois da vitória contra a chantagem que o diabo tenta fazer, falando assim: para de servir a Deus e me serve. Quando Jesus venceu tudo isso, o diabo
fugiu, foi embora. E quem é que chegou? Os anjos. E agora serviram Jesus tudo o que Jesus estava precisando ali. Deixa eu dizer para você, quando você permanece em pé, quando você se mantém na fé, diante da tentação, da fome, do dinheiro, das situações dessa terra, quando você não se deixa vencer aqui pelas ideias do diabo, quando você não se curva diante dos deuses dessa terra, mas se mantém na fé diante de Deus, o diabo foge. E vou dizer, Deus envia os anjos para te servir. E eu quero dizer, está chegando a hora em que os anjos do Senhor chegarão para te servir, meu irmão. Essa fase, esse momento, ele vai passar. Para Jesus foram 40 dias difíceis, foi uma prova difícil, mas ele permaneceu. E depois dessa prova veio a bonança. É verdade aquela palavra que dizem, né? Depois da tempestade vem a bonança. Isso nasceu na Bíblia, porque quando haviam muitas tempestades, e Jesus acalmava o mar, depois a Bíblia dizia assim, e fez-se grande bonança. Essa luta aí que você está passando vai passar, vai acabar. E se você não se curvar diante da vontade do diabo, se você não se perder em meio a essa luta, eu vou garantir uma coisa aqui para você: os anjos do Senhor vão chegar, meu irmão. E Deus envia os seus anjos. Às vezes os anjos do Senhor vêm em forma de pessoas. Você sabia disso? Deus coloca pessoas no seu caminho, pessoas na sua vida, respostas, bênçãos, solução para problemas. Os anjos do Senhor chegarão até você e vão te servir. Mas você não pode se curvar diante desse problema. Você não pode se curvar diante dessa situação. Não deixe a fome, não deixe a tristeza, não deixe as provocações do diabo tirarem você do seu foco. Permaneça fiel a Deus, porque essa luta, e eu termino aqui a mensagem, essa luta vai passar, e depois disso o Senhor enviará os seus anjos e vão te servir. Depois dessa tempestade virá uma grande bonança. Amém, gente?